Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Iniciamos a nossa 29ª aula do curso e nela trataremos sobre o sacramento da penitência, mas, como de costume, antes de iniciarmos a nossa aula, peço a você que está nos assistindo, nos acompanhando, que possa se inscrever no canal, curtir esse vídeo, compartilhar, comentar, para que com isso aumente nosso engajamento e esse vídeo chegue ao maior número de pessoas possível, assim ajudando numa sólida catequese sobre a doutrina católica. Conto com a ajuda de cada um de vocês. Essa é uma forma de apoiarem essa iniciativa gratuita de levar catequese a todas as pessoas por meio da internet. Mas, sem mais delongas, vamos voltar as nossas atenções agora, nessa 29ª aula, para o sacramento da penitência, o sacramento da reconciliação, ou como estamos acostumados a chamar, para a confissão. É um estranho paradoxo que frequentemente os convertidos dizem que é uma das coisas mais duras, mais difíceis para se fazer enquanto católico. E nós que já nascemos numa família católica, que crescemos, tivemos uma educação católica, parece que para nós é justo o contrário. Diante dessa frequência do sacramento da confissão, nós encontramos nele justamente essa paz que brota da certeza de que os nossos pecados foram perdoados e que estamos de volta na amizade com Deus. Por isso, ansiamos por esse momento. A palavra penitência, ela tem dois significados. O primeiro temos a virtude da penitência, a virtude sobrenatural que nos leva a detestar os nossos pecados por um motivo que a fé nos dá a conhecer. E ao propósito frequente de não ofender mais a Deus e de desagravá-lo com as nossas ações. Por isso, nesse sentido, o termo penitência é sinônimo de arrependimento. Além de ser uma virtude, a penitência é um sacramento. Define-se como o sacramento instituído por Jesus Cristo para perdoar os pecados cometidos depois do batismo. Ou, para dar uma definição mais longa e descritiva, podemos dizer que a penitência é o sacramento pelo qual o sacerdote, como instrumento vivo de Deus, perdoa os pecados cometidos depois do batismo, quando o pecador está sinceramente arrependido, diz as suas faltas em confissão ao sacerdote e se submete à satisfação ou pena que este lhe impõe. Ao entardecer do domingo da ressurreição, Jesus aparece aos apóstolos, reunidos na sala onde tinham celebrado a última ceia, reunidos ali no cenáculo. Esses retrocedem assombrados, como uma mistura de temor e esperança incipiente. Enquanto Jesus lhes fala para tranquilizá-los, São João que nos conta ali no capítulo 20, versículos 19 e 23, que vamos ouvir agora, dizendo-nos: Veio Jesus e, pondo-se no meio deles, disse-lhes: A paz esteja convosco. E dizendo isto, mostrou-lhe as mãos e o lado. Os discípulos alegraram-se vendo o Senhor. Disse-lhes ele outra vez: A paz esteja convosco. Como meu Pai me enviou, assim eu vos envio. Dizendo isso, soprou e disse-lhes: Recebei o Espírito Santo. Àqueles a quem perdoardes os pecados, ser-lhes-ão perdoados. Àqueles a quem os retiveres, ser-lhes-ão retidos. Parafraseando estas palavras de Jesus numa linguagem mais moderna, o que Jesus disse foi: Como Deus,
tenho o poder de perdoar os pecados. Agora vos transmito o uso desse poder. Sereis meus representantes. Quaisquer pecados que perdoardes, eu o perdoarei. Eu os perdoarei. Quaisquer pecados que não perdoardes, eu não os perdoarei. Jesus sabia bem que muitos de nós esqueceríamos as valentes promessas do batismo e cometeríamos pecados graves depois. Sabia que muitos de nós perderíamos a graça, a participação na própria vida divina que nos é dada através desse sacramento do batismo. Sendo infinita e inesgotável a misericórdia de Deus para conosco, era inevitável, digamos assim, que ele desse uma segunda oportunidade. E uma terceira, uma quarta, uma quinta, como ele respondeu a Simão Pedro naquela pergunta, através da qual é interrogado quantas vezes devemos perdoar. 70 vezes 7, nos fala o Senhor, fazendo uma referência a infinitas vezes. Aos que recaíssem no pecado. É lógico que, com a morte dos apóstolos, não se interrompesse o poder que Jesus lhes deu de perdoar os pecados, bem como o de mudar o pão e o vinho no corpo e sangue. Jesus não veio à Terra para salvar apenas um minúsculo punhado de almas escolhidas. Não veio para salvar unicamente os contemporâneos dos seus apóstolos. Jesus veio para salvar todos os homens que quisessem salvar-se até o fim dos tempos. Quando morria na cruz, tinha-nos presente, a você que está nos assistindo agora e a mim que estou aqui falando, tanto como a Timóteo quanto a Tito. É evidente que o poder de perdoar os pecados é parte do poder sacerdotal e, portanto, tinha que ser transmitido de geração em geração por meio do sacramento da ordem. É um poder que cada sacerdote exerce quando estende as mãos sobre o pecador contrito e diz: eu te absolvo dos teus pecados, em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Temos ouvido estas palavras muitas vezes. Elas são a fórmula da absolvição. Todo sacerdote tem o poder de perdoar os pecados, mas, na prática, precisa de algo mais. Precisa do que se chama jurisdição. O sacramento da penitência assemelha-se a um processo judicial. O sacerdote escuta a declaração e o sacerdote pronuncia a sentença, mesmo que, na ordem da lei civil, o juiz de uma comarca judicial não pode julgar as causas de outra comarca, a não ser que seja nomeado pela autoridade. Sem essa nomeação, nenhum juiz tem jurisdição fora da sua comarca. Da mesma maneira, um sacerdote não pode exercer o seu poder de juiz espiritual no tribunal da penitência, a não ser que, e até que, o bispo da diocese lhe dê autorização para fazê-lo. Sem essa licença, o sacerdote carece de jurisdição. Não pode absolver validamente os pecados. Mas ainda, o seu poder limita-se à diocese para a qual tem licença. O sacerdote da arquidiocese tal, por exemplo, não pode confessar validamente na diocese Y, a não ser que o bispo da diocese Y o autorize a fazê-lo, ou a não ser que, encontrando-se o sacerdote na diocese Y, um de seus paroquianos da sua diocese de origem lhe peça que o confesse. Aqui eu já faço questão de deixar claro que tudo isso cai por terra diante de uma situação de perigo de morte. Um sacerdote se depara com alguém em perigo de morte, essa pessoa, ele pode sim atender, ainda que não tenha jurisdição para isso, atender a confissão validamente daquela pessoa. Se uma pessoa se separou de Deus por um ato grave e deliberado de desobediência, quer dizer, por um pecado mortal, o sacramento da penitência reconcilia essa alma com Deus. A graça santificante volta a essa alma. Se alguém vai confessar-se sem pecado mortal, nem por isso o sacramento é recebido em vão. Nesse caso, a alma recebe um incremento da graça santificante. O que significa que,
se aprofunda e se fortalece aquela participação na vida divina pela qual a alma está unida a Deus. E quer se esteja ou não em pecado mortal, são sempre perdoados todos os pecados veniais que o penitente tenha cometido e de que esteja arrependido. Além de restaurar ou aumentar a graça santificante e de perdoar os pecados mortais e veniais, que outras vantagens nos proporciona este sacramento? Se se trata de pecados mortais, é cancelado pela penitência o castigo eterno que deles resulta inevitavelmente. Sabemos que quem rejeita Deus pelo pecado mortal e entra na eternidade impenitente, separa-se dele para sempre, ao que chamamos de inferno. Mas, quando Deus, no sacramento da penitência, une outra vez essa alma a si e a absolve do pecado mortal, elimina também o perigo de desastre eterno a que essa alma estava antes destinada. Ou melhor, estava antes autodestinada, porque ela que traçou esse seu destino ao escolher livremente, deliberadamente, afastar-se de Deus. Ao mesmo tempo que perdoa o castigo eterno devido pelo pecado mortal, o sacramento da penitência perdoa, pelo menos, parte da pena temporal devida pelo pecado. Esta pena temporal é simplesmente a dívida de satisfação que devo a Deus pelos meus pecados, inclusive depois de terem sido perdoados. É questão de, poderíamos assim dizer, consertar os estragos. Um rapaz, por exemplo, deixa-se arrebatar por um momento de ira e dá um pontapé numa mesinha, derrubando e quebrando um objeto de cerâmica. Sinto muito, mamãe, diz ele arrependido. Não deveria tê-lo feito. Tudo bem, diz a mãe. Se está arrependido, não o castigarei, mas terá que recolher os pedaços quebrados e, além disso, espero que compre um objeto novo com as suas próprias economias. A mãe perdoa a desobediência e absolve o filho do castigo, mas espera que ele ofereça uma satisfação frente à sua rebeldia. Essa é a satisfação que devemos a Deus por havê-lo ofendido, e aqui chamamos de pena temporal devida pelo pecado. E ou pagamos essa pena com orações, mortificações, boas ações feitas em estado de graça e durante a vida, ou teremos que pagá-las no purgatório. Esta é a dívida que o sacramento da penitência reduz, ao menos em parte, proporcionalmente ao grau do nosso arrependimento. Quanto mais fervorosas forem as nossas disposições, mais se reduz a satisfação temporal que devemos. Outro efeito do sacramento da penitência é devolver-nos os méritos das boas obras que tenhamos feito e que se tenham perdido pelo pecado mortal. Como sabemos, toda boa ação que realizamos em estado de graça santificante, com a intenção de agradar a Deus, é uma ação meritória. Isto é, merece-nos um aumento de graça nesta vida e de glória no céu. Mesmo as ações mais simples, uma palavra amável, um gesto de cortesia, feitas com amor a Deus, causam este efeito. Muito mais as orações, missas e sacramentos. No entanto, o pecado mortal ele cancela todos esses méritos acumulados. Como uma jogada insensata na roleta pode fazer perder as economias de uma vida toda. Ao perdoar-nos o pecado mortal, Deus podia, em perfeita justiça, deixar que os nossos méritos passados continuassem perdidos para sempre. Uma vida nova, começando do zero, a voltar a acumular esses atos meritórios daqui para frente. Mas, na sua bondade infinita, ele não o faz. Não nos obriga a começar outra vez do princípio. O sacramento da penitência não só perdoa os nossos pecados, como nos devolve também os méritos que tínhamos perdido voluntariamente. Finalmente, além de todos esses benefícios, o sacramento da penitência nos dá
direito a quaisquer graças atuais de que possamos necessitar e na medida em que delas necessitemos para podermos satisfazer os nossos pecados passados e vencer as nossas tentações futuras. Esta é a graça sacramental especial da penitência que nos fortifica contra as recaídas do pecado. A confissão frequente é uma das melhores defesas contra o pecado mortal. Seria, pois, o cúmulo da estupidez dizer: eu não preciso confessar-me porque não cometi nenhum pecado mortal. Todos esses efeitos do sacramento da penitência, a restauração, o aumento da graça santificante, o perdão dos pecados, a remissão da pena, a devolução dos méritos e a graça para vencer as tentações, só possíveis graças aos infinitos méritos de Jesus Cristo, que este sacramento imprime na nossa alma. Jesus, na cruz, realizou já a sua obra por nós. No sacramento da penitência, damos a Deus simplesmente a oportunidade de partilhar conosco os infinitos méritos de seu Filho. Se somos sensatos, se levamos a sério a nossa vida espiritual, procuraremos o mesmo confessor regularmente para que possa conhecer melhor as nossas necessidades. Dizemos os nossos pecados e cumprimos depois a penitência, e não passamos disso. Não sentimos sensação alguma de renovação ao sairmos do confessionário. Não nos vemos melhorar apreciavelmente de confissão para confissão. Qual pode ser a causa desta espécie de apatia? O que está faltando da nossa parte para nos confessarmos com fruto? O Catecismo dá uma lista de 5 condições para recebermos dignamente o sacramento da penitência. Primeiro, examinarmos a nossa consciência. Segundo, doer-nos dos nossos pecados. Terceiro, fazer o firme propósito de não pecar daí por diante. Quarto, confessar os nossos pecados ao sacerdote. Quinto, querer cumprir a penitência que o confessor nos impõe. Omitir qualquer destes pontos pode ocasionar, no pior dos casos, uma confissão completamente indigna, uma confissão sacrílega e, no melhor, uma confissão com menos frutos, em que a nossa alma receba muito pouca graça. Consideremos, em primeiro lugar, o exame de consciência. Define-se como esse esforço sincero para recordar todos os pecados cometidos desde a última confissão válida. Devemos cumprir essa tarefa antes de nos aproximarmos do confessionário. Já devemos ir ao confessionário com o exame de consciência pronto, feito. É fácil, especialmente se nos confessamos com frequência, descurar este ponto. O mesmo que da última vez. Dizemos: descuidei das orações, usei o nome de Deus com pouca reverência, perdi a paciência uma vez e disse 2 ou 3 mentiras pequenas. E com essa olhada rápida, julgamos estar preparados para a confissão. Parece que esquecemos que o que vamos receber é nada menos que um sacramento. Um sacramento por cuja eficácia Cristo morreu em agonia. O nosso exame de consciência deveria ser uma preparação pausada e cuidadosa. Caso contrário, não nos deve surpreender que a nossa cota de graça seja pequena, por assim dizer. Antes de mais nada, o nosso exame deve começar com uma oração fervorosa, pedindo ao Espírito Santo luzes para podermos reconhecer os nossos pecados claramente, confessá-los adequadamente, arrependermos-nos sinceramente. Só depois nos dedicaremos a inventariá-los, sem pressa nem nervosismo. Repassaremos os mandamentos da lei de Deus e da Igreja e os nossos deveres particulares de Estado, aplicando-os à nossa pessoa. Devemos preocupar-nos de recordar os pecados mortais, se infelizmente existem, se infelizmente foram cometidos por nós. Cada pecado mortal
deveria doer-nos como a proverbial punhalada. Mas, como pretendemos fazer uma confissão muito frutífera, buscaremos também os nossos pecados veniais, aquelas coisas que impedem o nosso pleno amor a Deus. Podemos sentir a inclinação de despachar um ou outro mandamento demasiado depressa. Dizemos, o primeiro mandamento, não adorei nenhum Deus falso. Não, evidentemente. Mas o que acontece com as irreverências na igreja? Com as distrações na oração? Com um pouco de superstição que você talvez tenha? O quinto mandamento, não matei ninguém. Resolvido. Não, mas o que acontece com as broncas em casa quando começo a gritar e deixo todo mundo ressentido? Que dizer sobre o rancor que guardo contra fulano e cicrano? Que dizer sobre a minha secreta esperança de que fulano se meta em uma enrascada que anda procurando? O sexto, não cometi adultério nem fornicação. Não, mas que dizer desse olho curioso na praia? Dessas piadas marrons de escritório, ambíguas, dúbias. O oitavo, sim, disse uma ou duas mentirinhas certa vez. Sim, e o que dizer daquela murmuração daninha que soprei? Daquelas reticências e preconceitos contra essa pessoa de outro país ou raça? Quando de verdade começamos a nos examinar sobre a virtude da caridade, surpreender-nos-á ver que necessitamos de mais tempo do que pensávamos. Não é necessário continuar aqui a lista. Uma fraqueza a que nos inclinamos é compararmos com o vizinho da frente ou com a vizinha do lado e concluir que, depois de tudo, não somos tão maus assim. Esquecemos que o único com quem temos o direito de nos comparar é Jesus Cristo. É Ele o nosso modelo, ninguém mais. Antes de receber o sacramento da penitência, é importante examinarmos bem a consciência. Mas é mais importante ainda assegurar-nos de termos uma dor sincera dos nossos pecados. Podemos esquecer-nos involuntariamente de confessar um pecado, até mortal. Pode acontecer. Não deveria, mas pode. E mesmo assim, fazer uma boa confissão. Receber o perdão dos nossos pecados. Mas também podemos confessar todos os nossos pecados com a máxima precisão e, no entanto, sair do confessionário com eles ainda em nossa alma, se não temos uma contrição sincera. Que é, pois, essa contrição tão essencial para recebermos validamente o sacramento da penitência? A palavra contrição deriva do latim e significa moer, pulverizar. A ideia de reduzir o eu a pó é a que nos leva a apresentar-nos diante de Deus com profunda humildade. O Concílio de Trento, que tratou amplamente do sacramento da penitência, diz que a contrição é um pesar de coração e detestação do pecado cometido com o propósito de nunca mais cometê-lo. Temos que, falando de contrição, distinguir os dois tipos dela: a contrição perfeita e a contrição imperfeita. A diferença entre elas baseia-se nos motivos que as produzem, nos porquês do nosso arrependimento. A contrição perfeita é a dor dos pecados que nasce de um perfeito amor a Deus. Deve-se notar que este amor a Deus sobre todas as coisas, por Ele mesmo, não implica necessariamente num sentimento de amor à maneira humana, emocional. Esse é sempre um conselho, ou é sempre um adendo que faço quando eu falo de amor, para que não façamos essa confusão de confundir ou de reduzir o amor apenas à sua exteriorização emocional ou sentimental. É fácil sentirmos um amor mais ardente por certas pessoas que por Deus.
Mas isto não quer dizer que prefiramos essas pessoas a Deus. Santa Branca, mãe de São Luís, o rei Luís IX de França, dá-nos um bom exemplo disso. Não se pode duvidar do ardente amor materno que sentia por seu filho. No entanto, disse-lhe certa vez: preferia ver-te morto aos meus pés e ver-te cometer um só pecado mortal. Se formos capazes de dizer a mesma coisa sinceramente, se estivermos dispostos a renunciar por Deus qualquer pessoa ou coisa antes de ofendê-lo, então temos perfeito amor por Deus. De passagem, diremos que uma contrição perfeita perdoa o pecado mortal imediatamente, sempre que tenhamos a intenção de nos acusarmos dele na nossa próxima confissão. A contrição imperfeita é uma espécie de dor mais egoísta, mas deve ficar claro que não é uma má espécie de dor. Embora não tenha o poder de perdoar o pecado mortal fora da confissão, é uma dor suficiente e sincera para nos conseguir o perdão no sacramento da penitência. Os motivos que inspiram a contrição imperfeita são o ódio ao pecado, por ser essencialmente um mal, ou o temor à justiça divina, a perda do céu e o desterro eterno no inferno. A dor que brota de um eu, ou de ambos os motivos, constituem a contrição imperfeita. Ambas as espécies de contrição, a perfeita e a imperfeita, devem incluir o firme propósito de não pecar de agora em diante. É óbvio que não estamos contritos de um pecado se continuamos dispostos a cometê-lo novamente, se tivermos ocasião. Este propósito de não mais pecar deve abranger todos os pecados mortais, não só os que se confessaram, e deve incluir todos os pecados veniais que confiamos que nos sejam perdoados. Ao referirmos-nos à contrição perfeita, é conveniente fazer notar que, embora apague o pecado mortal imediatamente, há o expresso preceito que nos proíbe de nos aproximarmos da comunhão enquanto não o tenhamos confessado no sacramento da penitência. Assim, chegamos ao final dessa aula que nos introduz nesse tema do sacramento da penitência. Agradeço a você que nos acompanhou até agora. Peço mais uma vez que se inscreva no canal, que curta esse vídeo, comente, compartilhe, para que o máximo de pessoas possa ter acesso a ele. Que Deus os abençoe, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Até mais.